Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem está assistindo pela internet também, receba as bênçãos de Deus e de Jesus. Desde já, só quero agradecer mais uma vez a casa pelo vídeo que foi feito lá do nosso centro, né, divulgando o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Eu vi lá, tem muitas visualizações realmente, então eu agradeço mais uma vez a casa eles foram lá, gravaram o vídeo, editaram com todo carinho, então muito obrigado, em nome do Jeff, agradeço pela divulgação. Bom, estamos hoje é dia 20 de janeiro, né, já se passaram aí 20 dias do ano, mas a gente está começando esse ano de 2026, né, hoje mesmo lá no meu trabalho lá, um monte de gente voltou de férias hoje, umas 5, 6 pessoas, e você ouvindo, feliz ano novo, pô, já é dia 20, mas o pessoal está voltando de férias, né, então estamos no ritmo, né, desse início de ano. E eu gostei muito desse texto, é um texto do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chamado Carta de Ano Novo. Não tem nada de tão novo assim, que a gente nunca tenha visto em palestras, em livros, em estudo, mas são reflexões para a gente começar esse ano que está só no começo, né, 20 dias de ano. Então, para a gente pensar um pouquinho a respeito, algumas coisinhas que às vezes a gente deixa passar no dia a dia, coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente às vezes esquece de pensar a respeito. Então, nós espíritas, a gente precisa ser estimulado muitas vezes para que a gente faça diferente, para nós mesmos, né, para que a gente tenha uma vida melhor para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa coletividade. Então, são reflexões, realmente, que eu trouxe aqui pelo Espírito Emmanuel. Espero que a gente possa, todos juntos aqui, sair daqui mais revigorado e pensando, puxa, vamos começar esse ano agora diferente, né? Ou pensando de uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, de trabalhar e de servir. Todos nós temos sempre algo de novo para aprender. Dentro da doutrina espírita, não existe, o Herculano Pires dizia que não existe ninguém PhD em espiritismo, ninguém que tenha feito doutorado em espiritismo, porque nós somos eternos aprendizes, então nós sempre temos algo de novo para aprender. E aprendendo algo novo, nós temos a oportunidade de trabalhar e de servir, seja aqui na casa espírita, né, para aqueles que aqui frequentam, para aqueles que aqui trabalham, e principalmente da porta do centro para fora. Porque quando a gente se diz espírita, nós temos sempre oportunidades de fazer algo em prol das pessoas que estão ao nosso lado. A gente vai ver aqui alguns itens aqui para a gente pensar a respeito, porque o espírita ele é um pouco preguiçoso espiritualmente, né? E sempre deixa para depois, depois eu faço, ainda não estou pronto. Você vai convidar alguém para trabalhar na casa espírita, ainda não estou preparado, ainda preciso de estudo. Estudo é importantíssimo, a casa aqui vai oferecer o ESE, né, que é um curso fantástico, né, que tem tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o espiritismo, né, pelo menos o básico do espiritismo. Só que a gente deixa passar essas oportunidades. A gente tem a oportunidade de aprender, a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa e não faz. E aí depois reclama que a vida às vezes não tá legal, minha vida não está indo, nada tá dando certo, minha vida não vai para frente. Por que será? Uma água parada, muitas vezes ela pode ser prejudicial, né? Hoje em dia, principalmente agora no calor, deixa um pouquinho de água parada para você ver se não vai encher de mosquito da dengue. E esse mosquito depois vai nos prejudicar. E muitas vezes nós estamos sendo, espiritualmente falando, essa água parada, sem fazer algo de bom, sem prestar a caridade para aqueles que estão ao nosso lado. E muitas vezes a gente não presta nem a caridade para nós mesmos. Então a gente precisa pensar um pouquinho a respeito. E o ano que se está apenas iniciando é uma oportunidade para a gente renovar esses votos. Sempre no final do ano, acho que todo mundo faz alguma, não gosto muito dessa palavra, mas faz alguma promessa, mentaliza alguma coisa para o ano que vai começar. Uma meta para o ano seguinte. Vou emagrecer, vou trocar de emprego, vou fazer alguma coisa, trocar de carro, trocar de casa, enfim, seja lá o que for. É uma meta que a gente tem a atingir. Só que se a gente não sair do lugar, se a gente não fizer alguma coisa, essa meta não vai ser atingida. Aí vai chegar ao final do ano, puxa, não consegui fazer aquilo que eu planejava. Mas você fez por onde? Você idealizou e agiu principalmente?
Às vezes a gente espera que um milagre aconteça, que caia do céu alguma coisa, para a gente poder fazer diferente. Se nós não nos mexermos, nada vai acontecer. Não adianta vir na casa espírita e ficar pedindo e pedindo e pedindo, e sair daqui e não fazer nada de prático no nosso dia a dia. Os espíritos vão nos ajudar? Vão. Vão nos incentivar? Vão. Só que eles não vão pegar na nossa mão e fazer a parte que nos cabe. Nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender realmente o que a gente precisa fazer. Então, está aqui já logo nas primeiras frases, né, o recado de Emmanuel para todos nós. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, nos descerrando horizontes mais claros para a nossa necessária ascensão. A nossa ascensão espiritual, nós é que temos que fazer. Eu quero evoluir espiritualmente? Então, vamos fazer alguma coisa de diferente. Não tem aquela passagem do homem novo lá no Evangelho? Se nós não fizermos algo de diferente, a gente nunca vai sair do lugar. A gente nunca vai ascender espiritualmente. Por exemplo, dentro do nosso trabalho, no trabalho material, a gente sempre almeja alguma coisa melhor, mas se eu não produzir, se eu não fizer algo sempre diferente, se eu não mostrar que realmente eu estou fazendo alguma coisa, sem prejudicar, pelo amor de Deus, o colega de trabalho, eu nunca vou ser reconhecido por aquilo que eu estou fazendo. Espiritualmente falando, nós precisamos fazer sempre algo diferente para ascendermos espiritualmente. E às vezes a gente não faz, a gente espera do outro. Quantas vezes a gente não ouve num atendimento fraterno: ai, puxa, minha vida não vai para frente porque o fulano que está do meu lado, o ciclano que está do meu lado, não me ajuda. Se o fulano e o ciclano não querem ajudar, o problema é deles. A evolução espiritual deles vai ficar atrasada. A gente não pode criar uma dependência espiritual no outro. Se o outro não quer evoluir com a gente, se o outro não quer crescer com a gente, paciência. Vamos fazer a parte que nos cabe. O que já é bem difícil. Agora, depositar no outro a nossa esperança, a nossa expectativa de felicidade, aí a coisa não vai dar certo mesmo. Então, o convite do Emmanuel é para a gente ascender espiritualmente sempre. Lembra-te de que o ano em retorno é um novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Falei que no final do ano a gente sempre faz uma promessa de final de ano. Quantas vezes a gente passa o ano inteiro pensando naquilo que a gente prometeu, aquilo que a gente idealizou, e a gente não executou de fato? A gente precisa, né, agir. Vou dar um exemplo lá da nossa casa, né? A nossa companheira aqui falou lá do Jeff. Em setembro do ano passado, de 2025, a casa onde nós estamos é uma casa alugada, né? Não é sede própria. E aí a proprietária entrou em contato dizendo que queria vender o imóvel. No primeiro momento a gente ficou assustado. Puxa, e agora, né? Como é que vai ser? Nós não tínhamos condições, não temos, né, condições de comprar o imóvel, né? O valor acima das nossas posses. Bom, então a gente vai ter que procurar um outro lugar, ainda que alugado, para a gente, né, poder continuar com o nosso trabalho. Não dá para parar, não dá para esperar vender o imóvel para a gente sair dali. Então, já fomos procurar um outro imóvel. E, felizmente, a gente encontrou um outro local, até maior do que o que nós estamos hoje. E aí, a gente foi se mexendo, foi indo, né, vamos, né, agir para a gente poder mudar logo. Só que aí a companhia de energia elétrica, ela facilita um pouquinho a nossa vida, no sentido de não ligar a luz, porque o imóvel para onde nós vamos, ele estava fechado já há uns 2 anos. Então estava sem energia, sem água, sem nada, precisa fazer um monte de coisa. Bom, tudo bem, vamos atrás, vamos começar a fazer alguma coisa. Isso foi em setembro. Semana passada, janeiro, ou seja, mais de 3 meses, finalmente fez-se a luz lá no imóvel energético. A gente tinha pretensão de mudar em fevereiro, nossos planos foram adiados, mas não ficamos parados. Idealizamos alguma coisa. Não, vamos mudar? Vamos. Tem que sair daqui, é um lugar que a gente gosta, tá, mas está pequeno, o lugar que a gente está ali é pequeno, vamos mudar daqui. Idealizamos, fomos atrás, corremos atrás e, finalmente, agora, fez-se a luz e vamos começar as reformas nesse novo ambiente para, sei lá, com uns 2 meses a gente mudar de lá. Se eu ficasse parado,
Ah, vamos esperar vender o imóvel para ver o que vai acontecer? E aí? Se chega na semana seguinte, vende imóvel, e aí? A gente não tem nenhum lugar para ir. Vai fechar as portas? Vai parar o trabalho? E a gente ouviu de algumas pessoas, viu? Chega já, né? Para com o trabalho. Dá tanto trabalho para vocês. Deixa para lá isso daí. Quando a gente tem um propósito na vida, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, por mais dificuldades que apareçam. Por mais que tenha gente torcendo contra, às vezes, ou não incentivando, a gente tem que ir atrás. Então, isso serve, é um exemplo nosso lá da nossa casa, que a gente está correndo atrás das coisas, mas que serve para qualquer situação da nossa vida. A gente vai ficar esperando alguma coisa acontecer, esperando as coisas mudarem, para daí a gente mudar, para daí a gente ir atrás? Não. Quantas vezes a gente não ouve de alguém, de pessoas, puxa, não estou satisfeito com o meu emprego. Tá, mas se você vai pedir demissão para depois ir atrás, comece a procurar alguma coisa melhor. Encontrou alguma coisa melhor? Muda. Não tem problema nenhum. O mais importante é a gente estar feliz onde a gente está ganhando o nosso pão de cada dia. Eu sei que às vezes é difícil conciliar as coisas, mas se a gente não for atrás, ninguém vai saber que a gente está infeliz, ninguém vai saber que a gente precisa de um outro local. Então, a gente precisa fazer a parte que nos cabe. E muitas vezes a gente não faz. E aí ficam as velhas promessas, que a gente idealiza, que a gente promete para nós mesmos e não cumprimos. E a gente vai postergando. E quantas vezes a gente não faz isso espiritualmente falando, de uma vida para outra? A gente faz um monte de planejamento quando a gente vai reencarnar, aí chega aqui, não consegue executar nada e volta para lá então, né? Vem lá o nosso mentor espiritual, e aí? Você idealizou um monte de coisa, pensou um monte de coisa e não fez nem metade do que você queria. Ah, mas eu não lembro o que eu idealizei. Ainda bem que a gente não lembra, porque senão a gente teria mais dificuldade ainda. Mas a gente sabe que espiritualmente falando, nós temos no nosso subconsciente, nós temos aquela vozinha que vai nos incentivar a fazer aquilo que a gente precisa. Só que se a gente não executar, ficarão as velhas promessas. De novo. Seguindo aqui. Se tens algum inimigo, faze das horas a renascer-te o caminho da reconciliação. O perdão ele é algo difícil de ser executado. Reconciliar-se com alguém que a gente não gosta, a gente sabe que é difícil. E muitas vezes entra ano e sai ano e a gente vai empurrando com a barriga aquele sentimento. Não é algo bom da gente sentir. Se possível, vamos tentar de alguma forma promover essa reconciliação. Ainda que a gente não consiga pessoalmente, que a gente pelo menos mentalize aquela pessoa, que a gente faça uma prece por aquela pessoa, que a gente não pense mal daquela pessoa, já vai ser um grande avanço para a nossa evolução. Mas, se possível, vamos tentar nos reconciliar. E, às vezes, a gente não faz nenhum esforço para isso. A gente espera que alguma coisa, algum milagre aconteça para que a gente se reconcilie com alguém. Então, vamos agir. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. O perdão é algo que precisa ser trabalhado no dia a dia. Não é da noite para o dia que a gente vai... Ninguém vai sair daqui hoje perdoando todo mundo lá da porta do centro para fora. Não é assim que funciona. Seria ótimo se conseguíssemos fazer isso. Mas a gente sabe que não é assim. Mas que a gente plante essa semente agora, no início do ano, e pensar a respeito. Puxa, tem alguém que eu não me dou bem por algum motivo, que aconteceu alguma coisa? Vamos começar a trabalhar o perdão. Não sabe que tem palestras, livros, né, específicos sobre esse assunto, mas vamos começar a pensar sobre isso. É a recomendação, de novo, do nosso querido Emmanuel. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Tem muita gente que está voltando de férias agora, né? Os primeiros dias do ano. Tem gente que ainda está de férias, né? Mas descansou, relaxou a mente, né? Deu aquela zerada, né? Vamos começar a fazer o bem a partir de agora. Porque fazer o bem ou fazer o mal é o mesmo trabalho. Só que os resultados são completamente diferentes. Então vamos começar a fazer diferente. Vamos começar a fazer o bem. Aproveitar os ensinamentos que a gente tem aqui na Casa Espírita, né? Que a doutrina espírita nos promove, e vamos colocar em prática tudo isso.
O Espiritismo só nos ensina o bem, o cristianismo, de uma forma geral, só nos ensina o bem. Jesus só nos ensinou o bem. Jesus não nos ensinou a pegar uma arma e matar os outros em nome do Cristo. E quantos estão fazendo isso por aí, em nome do Cristo? Quantos estão por aí, muitas vezes, promovendo a discórdia, promovendo o preconceito em nome de Jesus? Hoje mesmo eu vi na internet um templo religioso, não sei se de Umbanda ou de Candomblé, foi totalmente destruído por pessoas que, entre aspas, se dizem cristãos, e ainda picharam na porta lá, Jesus. O Jesus desses que fizeram esse vandalismo não é o mesmo daqueles irmãos que tem ali o templo de Umbanda, de Candomblé? Só porque pensa diferente ou tem outras práticas, o Jesus é diferente? Quantas vezes a gente não vê aí irmãos se degladiando por causa disso? Isso que Jesus só veio nos ensinar o bem. Plantou a semente do bem. Mas em nome de Jesus as pessoas fazem as maiores barbaridades por aí. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Quando a gente tem a nossa consciência limpa, quando a gente está agindo no bem, a gente não tem com o que se preocupar. Agora, quem tem uma consciência pesada, quem às vezes deixou de fazer alguma coisa, deixou de fazer o bem, por exemplo, aí esse dever não foi bem cumprido, nem sequer foi iniciado. Então, está começando o ano? Vamos começar a fazer algo diferente. E vamos ter alegria naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente faz alguma coisa de bom, mas a gente faz às vezes de uma forma pesada, aquilo às vezes nos pesa, aquilo às vezes vira um fardo para a gente. Quantas pessoas às vezes vão na casa espírita e vão pensando, puxa, tem que ir lá hoje. Desculpa, quem pensa assim, fique em casa. Não pratique a autossabotagem. Se for para vir na casa espírita de má vontade, nem venha. Seja trabalhador, seja frequentador, fique em casa, faça qualquer outra coisa. Agora, a partir do momento que veio aqui, aproveite esse momento, que é um momento único para cada um de nós. É um momento que a gente tem um contato, não que a gente não possa ter em casa, mas a gente tem um contato maior com a espiritualidade. É um ambiente que foi preparado espiritualmente, é um ambiente feliz, alegre. Eu tenho certeza que todo mundo sai daqui mais alegre, mais feliz, mais leve, levando daqui boas energias, boas vibrações para casa. Quem está assistindo pela internet também está recebendo essas boas energias em casa, ainda que à distância, seja lá de onde estiver assistindo. Agora, aproveite o momento. Quantas vezes a gente está só de corpo presente? Pessoas às vezes estão ali numa palestra, mas está pensando lá fora. Na conta que tem que pagar, no almoço que tem que fazer no dia seguinte, o que eu vou fazer no dia seguinte, e aquilo. Não. Se dedique a esse momento. Aproveite esse momento. Seja feliz com esse momento. Às vezes a gente deixa passar essas oportunidades. São pequenas coisas que a gente deixa passar. E depois reclama. Minha vida não está dando certo. Porque isso, porque aquilo. Claro. Está num lugar, mas está pensando em outro. Aí não dá certo mesmo. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te buscam, sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Quantas pessoas convivem com a gente e muitas vezes não entendem as nossas dores, as nossas aflições. Vou dar o exemplo lá da nossa casa. Nós temos um trabalho voltado aos animais. Quantas pessoas nos procuram lá e dizem assim, puxa, às vezes as pessoas vão lá com o animalzinho doente, né? Às vezes está numa situação difícil, e as pessoas nos dizem, puxa, na minha casa ninguém me entende. As pessoas falam, é só um cachorro, é só um gato, você está assim por causa de só um cachorro, só por causa de um gato. Para aquela pessoa, aquele animalzinho, muitas vezes, é um membro da família importantíssimo, tão importante quanto o outro ser humano. E às vezes não conseguem ter a compreensão que precisam dentro da casa, dentro do seu convívio social, dentro do meio espírita. Quantas pessoas não falam para a gente, vocês estão dando passe em animais? Para quê?
Animal não tem alma, animal não pensa, animal não é inteligente. Que perda de tempo que vocês estão fazendo. Já ouvimos isso de companheiros espíritas, que nem sequer se deram ao trabalho de conhecer o nosso centro, de conhecer o nosso trabalho, saindo por aí falando essas bobagens. Só que por trás de um animalzinho doente que nós atendemos, tem um ser humano, muitas vezes doente, da alma, que também precisa do auxílio, também precisa do acolhimento. E aí? A gente não está trabalhando só em prol dos animais. Não é só dar paz em animais. É um conjunto humano e animal. Porque o animal não vai sozinho no centro. Se bem que a gente tem um lá, que mora na frente lá, que ele vai sozinho. A gente chega lá de domingo lá, eu tenho provas, tá? Eu tenho fotos e vídeos. A gente chega, ele entra, ele vem, fica um pouquinho, vai na sala de paz, curiosamente, vai na sala de paz e vai embora. Não fica nem 5 minutos lá, vai sozinho. Ele já foi com a tutora dele. A tutora dele foi uma vez, depois não foi mais, e agora ele vai sozinho. Mas é um caso, né? É uma exceção. Mas, de uma forma geral, as pessoas que vão até lá levam o seu animalzinho está sendo levado por um ser humano, que muitas vezes é o mais necessitado de auxílio, é o mais necessitado de harmonia. E às vezes o animalzinho está sendo um instrumento para que aquele humano possa receber um auxílio, possa ouvir uma palavra amiga, porque a gente faz uma palestra ali edificante. Tem muitas pessoas que vão lá, nem espíritas são, mas recebem ali um pouquinho que seja do conhecimento. Uma oportunidade que muitas vezes não teriam se não fosse por conta do animalzinho. Então, quantas oportunidades a gente não deixa passar? Quantas chances nós temos de fazer algo diferente? Vejam que uma simples carta de Ano Novo, quantas reflexões a gente não consegue ter? Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno do teu destino. Essas pessoas que eu citei aí, que criticam, que falam, às vezes, ou pelo menos eu quero acreditar, não fazem por maldade. É ignorância no sentido de desconhecimento. Não sabe como funciona, não sabe como as coisas andam, fala por aí. A gente vê muito isso na rede social. Quantas pessoas escrevem um monte de bobagem e nem sabem o que estão escrevendo? Quantas pessoas seguem pessoas e nem sabem por que estão seguindo? Se perguntar qual é a moral da história daquela pessoa que está seguindo, nem sabe. Quantas pessoas a gente não viu por aí aplaudindo de pé pessoas que não têm o menor sentido? E pessoas, muitas vezes, não ignorantes. Pessoas que têm um pouquinho de conhecimento. Quantos companheiros espíritas não saíram por aí falando um monte de bobagem, seguindo um monte de gente que não agregava em nada. Só que aí bate no peito, sou espírita, sou cristão. Será? E tem que ter coerência com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente fala. Bom, não maldigas e nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Todos nós podemos ser a luz na vida de alguém. Todos nós podemos, se quisermos, ser um instrumento da paz de Deus, como diz a oração de São Francisco. Porque quando a gente faz uma prece, a gente eleva o nosso pensamento a Deus e pede uma ajuda, esse pedido vai chegar lá em algum lugar no plano espiritual. E aí os mentores vão ver, vamos ver quem é que está mais próximo daquele que pediu e que pode ajudá-lo ali materialmente. Por isso, nenhum espírito vai vir aqui e vai se materializar na nossa frente e vai nos ajudar. Mas ele pode influenciar alguém que está ao nosso lado para nos ajudar. E se nós estamos conectados com o bem, se nós estamos com o nosso Wi-Fi espiritual ligado, a gente vai poder ser esse instrumento, poder ser a luz na vida de alguém. Olha que beleza. Da mesma forma que a gente pode ser a treva na vida de alguém, a escuridão na vida de alguém. Se nós estivermos para baixo, só pensando bobagem, né? Quantas pessoas são, por natureza, melancólicas? Nada tá bom, tudo conspira contra, a pessoa já levanta de mau humor, já levanta pensando em coisas ruins, em coisas tristes. Aí não vai se conectar mesmo, aí não vai ser a luz na vida de alguém mesmo. Então a gente precisa manter esse Wi-Fi espiritual ligado, para a gente receber boas energias, para a gente poder receber boas intuições e
ser a luz na vida de alguém também. Aí é o livre-arbítrio de cada um. Eu quero ser a luz na vida de alguém? Ou quero ser um estorvo na vida de alguém? Tem muita gente que às vezes é um estorvo. Porque quer. Porque poderia ser luz. E todos nós podemos ser a luz na vida de alguém. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença. Cultivar esse bom ânimo é um trabalho diário que nós precisamos fazer. Não é da noite para o dia que a gente vai... Não é todo dia que a gente levanta animado, não é todo dia que a gente levanta feliz. Né? Às vezes as coisas do dia a dia nos deixam um pouco tristes. Mas a gente precisa reanimar, porque muitas vezes nós vamos ser o suporte na vida de alguém que está precisando da gente. Aí a gente vai baixar a nossa vibração, vai baixar a nossa sintonia, e aí? Um doente não cuida de outro doente. A gente precisa reanimar. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, nos repete de hora em hora: ama e auxilia sempre. Quem Jesus pediu para amar? Amar a todos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Auxiliar quem? A quem estiver do nosso lado. Não tem ali sub-itens, ama esse aqui e aquele lá não. Auxilia esse aqui e aquele lá não. Não. Pode fazer o bem? Vamos fazer. Queremos fazer o bem? Aí é outra história. Às vezes nós fazemos escolhas, né? Eu escolho quem é que eu vou ajudar. Não deveria ser assim, mas infelizmente a gente ainda faz assim. Então, vamos começar a pensar diferente. E para finalizar o texto, ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu, Jesus, estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. E aí fica o convite para cada um de nós pensarmos: eu estou deixando a porta do meu coração aberta para Jesus? Quando a gente vivencia o Natal, por exemplo, talvez seja uma época que a gente está mais propenso a pensar em Jesus. Mas, e os outros dias do ano? A gente pode começar a abrir, de repente, a nossa porta no Natal, mas vamos deixá-la aberta para Jesus, para que Ele esteja sempre fazendo morada no nosso coração, para que a gente seja realmente, na medida do possível, um espelho de Jesus na vida dos outros. Fica o convite para cada um de nós nesta carta de Ano Novo, que está no livro Vida e Caminho, psicografia do Chico Xavier. São várias mensagens ali, de vários espíritos diferentes. Essa mensagem em especial, carta de Ano Novo, foi escrita pelo Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier. Então, deixo aqui o meu feliz Ano Novo. Ainda estamos nesse início de ano, então deixo aqui o meu feliz Ano Novo a todos vocês, que a gente tenha um ano repleto de bênçãos, de luzes. Dificuldades vamos ter? Sim, sempre temos. Mas que a gente cresça com as dificuldades, que a gente aprenda com as dificuldades e que a gente faça um ano melhor. Mas desde que a gente faça algo e não fique esperando acontecer. Obrigado a todos aqui, aqueles que estão na internet também. Uma ótima noite a todos.